Olá, seja bem-vindo a mais um Quarta Capa, o programa que fala de livros. O Quarta Capa é uma parceria entre a UFPR TV e a editora da UFPR e entrevista os autores e tradutores da editora UFPR. No programa de hoje eu converso com Nádia Gonçalves sobre o livro Educação na Ditadura Civil-Militar, Políticas, Ideários e Práticas, Paraná, 1964-1985. Nádia Gonçalves é mestre em História e doutora em Educação e professora do Departamento de Teoria e Prática de Ensino do setor de Educação e também professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPR, atuando na linha de História e Historiografia da Educação. Olá, Nádia, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Quarta Capa. Obrigada pelo convite. Legal. Vamos conversar um pouquinho sobre o livro que você ajudou a organizar junto com a Celei Hanse, né? Isso. Foi colega nossa lá do departamento e também foi uma das diretoras da editora UFPR, né? Uma curiosidade, né, que vocês colocam no livro, o título do livro é Educação na Ditadura Civil-Militar. Acho que a gente podia conversando, porque de praxe, cotidianamente, a gente escuta as pessoas falando na ditadura militar, vê em passeatas, as pessoas requerendo a ditadura novamente, mas sempre a ditadura militar, não a civil-militar. Por que essa adoção dessa terminologia, né? A gente tem tido, de um tempo para cá, uma discussão para alguns autores que trabalham com história do período, de que o termo ditadura militar ele é muito conveniente para boa parte da população para se isentar da responsabilidade de ter colaborado e apoiado o regime militar. Então, é um pouco provocativo, ainda não é consensual, mas é no sentido de uma crítica, até de parte da historiografia que surgiu logo depois do período e de um discurso que é muito cômodo e que ignora essa participação. A gente entende que no uso desse termo não se isenta de responsabilidade os militares e do grande protagonismo que tiveram no processo, mas com o termo você começa a ter um outro olhar, pensar em outros agentes, pensar que 2 décadas de ditadura não seriam possíveis sem apoio e apoio de parte da população de forma ativa, muitos empresários, enfim, muitos políticos, até a imprensa, né? Até a imprensa, parte da imprensa. E depois, no grosso da população também, nós tivemos, e aqui a gente até fala da década de 70, que é um período bem paradoxal, que você teve um aumento da repressão e ao mesmo tempo você teve grandes manifestações importantes de apoio e adesão, seja pelo milagre econômico, seja pela Copa do Mundo, seja por situações que aconteceram naquele momento que evidenciavam que parte da população sim apoiava e não era insignificante essa parte da população. Então, o uso da expressão educação na ditadura civil-militar traz à tona essa problematização que pode ser feita por diferentes eixos para a história. E de fato, né, acho que a máquina pública, a máquina administrativa, a máquina política não poderia ser ocupada até por uma questão numérica, né? Os militares não dariam conta de sentar em todas as cadeiras, né? E, como você disse, é interessante essa saudade, né, que a gente registra do milagre econômico, né? Acho que muita da lembrança da ditadura vem ainda desse sucesso temporário economicamente que o Brasil teve, né? Sim, que é a percepção da maioria da população. Se a gente for pensar, quem sofreu repressão e censura foi uma parcela insignificante, mas é uma parcela que controla a mídia, são os intelectuais que depois vêm fazer o discurso, que está refletido tanto na produção historiográfica, logo depois do período, quanto refletida nos livros didáticos. Mas essa representação sobre o período, ela hiperdimensiona um aspecto da ditadura e esquece de dialogar com o restante da população e a percepção que teve. Sim. Então a gente vê muitos alunos, às vezes, quando a gente aborda o tema, mas meu avô tem uma saudade, diz que naquele tempo era assim, era assado. Sempre tem um parente, né? Às vezes até o pai. Sim. E dá para entender por quê. E os alunos se questionam muito de por que existe essa diferença de percepção. Por que os livros não retratam esse outro olhar? E agora a gente tem uma historiografia, uma leva nova de historiadores que vem se preocupando
em contemplar também esses outros agentes. Eu acho que é uma necessidade de contemplação interessante, importante, né? Porque a gente precisa, como pesquisadores, explicar essas razões também, né? Sim, e até para que não fique... contemplar esses outros agentes não quer dizer fazer uma ode à ditadura. Ela claro. Teve aspectos bons, teve aspectos ruins, que foram percebidos de maneiras distintas, por pessoas distintas dentro da sociedade. Então, é mostrar essa multiplicidade de olhares e da relação com o período. Mostrar que a história e a sociedade são sempre complexas, não é uma coisa simples, banal, né? Bom, a ditadura impactou a educação através da Lei 5692, que é, na verdade, o carro-chefe do debate de vocês no livro, né? Sim. Assim, em linhas gerais, Nádia, o que essa lei trouxe, né, para a educação brasileira? Eu sei que no livro vocês abordam mais o Paraná, né? O próprio título diz isso, mas, assim, em linhas gerais, o que a lei trouxe de novo para a educação brasileira, né? Então, o livro foi foi organizado em 2011, que são justamente os 40 anos da lei, e ela tem uma influência muito grande na estrutura educacional que nós temos até hoje. Ela um pouco desenha vários dos dilemas e desafios que nós enfrentamos ainda. Né? Mas o livro ele tenta demonstrar que houve especificidades na apropriação do Paraná sobre a lei, de escolas paranaenses sobre os desdobramentos dela. E a Lei 5692, ela tinha um propósito, principalmente enunciado, de uma unificação do primário com o secundário, para romper com o grande funil que era o exame de admissão da 4ª para a 5ª série. E isso ela fez. Dela decorreu uma grande expansão quantitativa no número de vagas das escolas. E, para atender isso, nós tivemos uma expansão também na formação das licenciaturas, mas por uma formação aligerada com as licenciaturas curtas que vieram. Acho que essa é uma das grandes críticas que esse período administrado por eles recebe, né? Sim. E a segunda questão, que talvez seja um foco importante da 5692, seja a obrigatoriedade da profissionalização no segundo grau. Então, segundo grau criado por ela. Que, num primeiro momento, pelos estudos que a gente vem fazendo, esse propósito teve grande e positivo impacto nas escolas, na recepção da ideia. Porque a gente não pode esquecer que era um período de urbanização, de industrialização. Os anos 70 é a década em que a inversão da população rural e urbana no país. Sim. E grandes levas de população que estavam fora da escola chegam demandando emprego, trabalho. E a lei foi vista tanto no sentido do acesso, quanto dessa profissionalização, como uma resposta a essas demandas. Ou seja, uma resposta mais objetiva, mais pragmática. Isso. À vida das pessoas, ao dia a dia. Claro que houve muitas críticas de que a profissionalização retirava do currículo muito conteúdo que era visto como relevante. Das humanidades, por exemplo. Principalmente. Agora, que era visto como relevante, obviamente, por uma parcela, né? Por uma parcela. E aí o que acontece? A crítica a esse aspecto da profissionalização, ela começa a vir um pouquinho depois do começo da implantação da lei. Num primeiro momento, houve dificuldades de implantação, de organização desses espaços, da escolha e principalmente dos equipamentos necessários para que se pudesse viabilizar esses cursos profissionalizantes, mas a gente observa uma riqueza de estratégias da escola de burla dessas leis. Na escolha, por exemplo, com a diminuição da carga horária de humanas, no segundo grau a gente percebe que muitos professores tiveram sua carga horária reduzida de aulas. Então havia toda uma negociação nas escolas no sentido de que vamos pensar um curso em que você também pudesse dar algumas disciplinas, de um ajustamento das pessoas que estavam nas escolas para que também elas não diminuíssem os seus recursos, seu salário. E das criatividades no sentido de conseguir implantar alguns desses cursos. Na época, é lançado um grande rol de cursos profissionalizantes possíveis. A orientação era que cada cidade escolhesse aqueles que fossem mais adequados ao perfil econômico da região, mas não necessariamente isso aconteceu. Havia outros aspectos que eram contemplados na acomodação dos professores que estavam na escola.
e também a questão de qual curso seria possível contemplar. Então, por exemplo, um que era muito demandado, muito que foi bastante criado, foi na linha de secretariado. Ah, me lembro disso. E aí uma das coisas principais era a datilografia. E Sim. a datilografia, a gente tem notícia de algumas escolas que não tinham máquinas de escrever para todos, então eles tinham encartes de papelão em que a pessoa treinava em cima com a letrinha ali e depois, em algum momento, talvez num nível um pouquinho mais avançado, fosse para a máquina. Quando aparecesse uma máquina Quando aparecesse uma máquina, treinava para sentir o peso das teclas. Então, a gente vê muita criatividade nas respostas dadas à lei. E depois de uns 4, 5 anos, as críticas foram se acirrando. É claro que daí as coisas foram ficando mais evidentes, né? As defasagens, as improvisações. Agora é curioso perceber, quando a gente estuda um pouco a história da educação brasileira, o quanto ela é feita de improvisações, né? Acho que a Lei 5692 não foi tão diferente. Sabe que eu me lembrei lendo o livro de vocês para a entrevista, eu fiz o último exame de admissão, né? Então eu me lembro que isso foi um impacto nas famílias ao redor de casa, um impacto positivo, né? Que filhos de muitas famílias passaram a ter uma esperança de continuar estudando, uma vez que, né, passando no exame, iriam adiante, né? Nádia, então a ideia do aniversário da lei foi, digamos, o motivador central da pesquisa, da composição do livro, né, que é escrito por vários autores. Isso. Foi basicamente isso. E também vocês colocam na apresentação, você e a Celei escrevem que há um vácuo, aí há um número de pesquisas ainda muito pequeno. Sim. Estudando a relação de ditadura civil-militar, para usar o termo de vocês, e a história da educação brasileira. Isso. E depois disso, a gente percebe que ainda existem poucas pesquisas em contraposição ao imenso número de fontes e temas possíveis que nós podemos abordar. Isso vem As fontes são variadas. Variadas, e pelo período mais recente há muita fonte acessível Sim. e existente ainda sobre a implementação da lei. E a gente também pensou que tinha muita pesquisa já produzida na própria linha de História da Educação. Da qual faz parte. E que seria importante reunir e divulgar isso até para estimular novas pesquisas. Em relação ao período da ditadura, a gente tem uma discussão ainda na história sobre se seria uma história do tempo presente, porque muitos ainda participaram, e que isso talvez não permitisse um determinado afastamento para problematizações, mas também a gente percebe que é um período que já teve um encerramento. Então Sim. já é possível fazer um balanço, já é possível discutir-se questões pertinentes àquele contexto. Legal. Nádia, podemos continuar no segundo bloco, o primeiro já foi. Tudo televisão bem. É uma coisa rápida. Você está assistindo a Quarta Capa, a gente já volta. No Quarta Capa de hoje, eu converso com Nádia Gonçalves sobre o livro Educação na Ditadura Civil-Militar, Políticas, Ideários e Práticas, Paraná, 1964-1985. Então, Nádia, terminamos o primeiro bloco, estava falando que há poucas pesquisas, você até registra isso no livro, e a esperança é que o livro de vocês abra aí um leque novo de pesquisas. Você tem notícias já de outros livros mais ou menos na mesma linha ou ainda não? Sobre história da educação, não. Não. Nós tivemos muita publicação sobre o período agora em 2014, devido aos 50 anos do golpe. E isso foi interessante porque aí essa questão da educação na a ditadura civil-militar começou a aparecer mais. Ainda Sim. não é consensual, mas já está mais Mas por presente. que não seria consensual? Só uma curiosidade. Olha, alguns dos argumentos, a gente depende principalmente do referencial teórico que os autores que utilizam. o autor adota. E da relação deles com a ditadura.
Ainda alguns veem a expressão como uma desobrigação ou desresponsabilização dos militares no protagonismo do processo. E alguns, eu já vi o uso de ditadura empresarial militar. Aí desresponsabilizam parte da sociedade civil, só remetendo a empresários. Certo. Então, eu acredito que depende muito dessa relação com a ditadura e do receio de que o termo seja uma desresponsabilização. Mas o curioso é notar que a adesão a valores, ela é uma adesão, né? E ela está espraiada na sociedade, mas enfim, coisa para as pesquisas também resolverem. Mas o livro em si, de vocês, né? Na esperança que venham outros, como é que ele está montado, né? Eu sei que são vários autores. Aliás, uma pergunta. Os pesquisadores que escreveram, aí eu não me recordo agora o total de pesquisadores, vêm todos da área, são todos da área humana, todos da história da educação, como que... Nós temos a maioria historiadores ou pedagogos na graduação e depois participantes de programas de pós-graduação em História da Educação. E acredito que somente o Taborda, que é a origem da educação física, mas ele também trabalha com a História da Educação. Então, geralmente são essas formações. Essa formação dos pesquisadores. E o livro em si... está montado como? Assim, Isso, nós dividimos nessas questões políticas, ideários e práticas, justamente tentando pensar num primeiro bloco das políticas, essa política numa perspectiva ampliada, como uma política de Estado. E no primeiro capítulo eu tento justamente evidenciar como ela está muito condizente com a doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento, que decorre da Escola Superior de Guerra, dessa grande proposta que é trabalhada. Na questão dos ideários, de como isso vai sendo trabalhado por meio, inclusive, de interferência na escola, por meio da criação de disciplinas, como os estudos sociais ou educação moral e cívica, e práticas tentando evidenciar justamente esses tensionamentos e apropriações muito distintas, táticas, burlas, caminhos que a escola encontrou para lidar com isso. E uma situação mais, no último bloco, a gente tem 2 artigos que são meio atípicos. Um que trata de escolas alternativas no período. Ah, sim, bem interessante que isso. Que é da Rosa. Que basicamente formulados por militantes ou, né, que são mais progressistas. E que conseguiram sobreviver por um período. Mas que foram perseguidos também, né, pelo que o livro registra. Não isentos de tensões. E um outro que fala de uma perspectiva mais de propaganda da ditadura, mas que também acaba atingindo a escola. Então, com isso, a gente tentou trazer no livro diferentes aspectos, justamente para evidenciar quanto potencial tem o período e o tema. O período. Eu não me recordo bem, mas não há, fora o colégio estadual, não há uma escola específica estudada, né? A questão é o período... Só o da formação de professores, que ela fala do Instituto. Do Instituto de Educação. Perfeito. Isso. Me lembro. Que ele também tinha toda essa aura de formação de professores. O Colégio Estadual do Paraná, ele aparece em vários dos trabalhos, principalmente devido ao seu acervo. Tem muito documento. Tem muito documento. E em 2006, nós, além de ser uma escola emblemática no Paraná, mas em 2006 nós começamos um projeto lá de organização desse acervo. Então ele já era contemplado por pesquisadores, mas de uma forma mais precária. E de 2006 até agora, a gente está fazendo 10 anos dessa parceria com pessoas lá do colégio nessa ação. Conseguimos organizar muito mais e facilitando o acesso a fontes. Isso, e identificar o que existia. Então ele vai continuar por muito tempo sendo uma escola privilegiada para pesquisa. De certa forma, é uma escola atípica no sentido de grandiosidade, de orçamento, de forma de gestão, mas ela... Espaço físico, né? Mas ela acaba permitindo a gente vislumbrar esses aspectos por meio do acervo que foi preservado e que é muito mais difícil de encontrar em outras escolas. E você, como orientador hoje do programa lá da História da Educação na Educação, está orientando trabalhos também, já remexendo essas fontes? Dando continuidade a tópicos que aparecem aí no livro? Sim, a gente... Depois do livro, a gente teve um estudo, na verdade, que foi decorrente do Instituto, que aí foi visto um outro aspecto. Geralmente o Instituto de Educação é lembrado como formação de professores e não como uma escola de primeiro grau.
Então eu tive uma dissertação que tratou disso e 2 outras dissertações que trataram do ensino superior daí, a UFPR como objeto. Uma que tratou da extensão universitária no período, que foi um período de grandes políticas extensionistas, e outro sobre a implantação da EPB, Estudo de Problemas Brasileiros, que é a versão para o ensino superior. Que eu vi ser extinta enquanto aluno de graduação na UFPR. Sim, só foi extinta em 92 pelo Itamar Franco. Exatamente. Eu tive EPB ainda no mestrado. Isso, era obrigatório. Sim. E um dos mestrando acabou se motivando de conhecer como que a Universidade Federal do Paraná implementou e chegou no nível de conversar com professores e tudo mais. Então, bem interessante. Agora, sobre o colégio, não tive mais nenhuma pesquisa recente. Tá. Então, a pesquisa do livro não vai abordar exatamente escolas, né? Enquanto você estava falando na introdução, eu fiquei me lembrando, além do exame de admissão, eu me lembro muito bem do impacto que era a disciplina de moral e cívica, estudos sociais, o SPB. Fico imaginando, seria interessante também ouvir o ponto de vista de quem foi aluno nessa época, né? Sim. Porque eu me lembro de aulas extremamente arrastadas, né? E com uma professora que vocês colocam no livro que alguns professores reclamaram muito, né? O cara fez formação em geografia, era obrigado a dar aula de estudos sociais, mexer com a história, não tinha tanta... eu acho que o impacto para os alunos também foi bastante, em alguns casos, no meu, por exemplo, foi ruim, né? Eu fui me afeiçoado às humanidades muito mais no futuro, né? Como formação a partir das letras do que propriamente pela formação escolar, né? Os estudos sociais não são criados no período da ditadura, eles já tinham tido versões anteriores. Eles já existiam, né? Isso, eles foram... A educação moral e cívica... A educação moral e cívica, sim, ela existia como uma prática, mas SPB, não como disciplina. Né? Isso, em 69 existe um decreto que estabelece a obrigatoriedade de educação moral e cívica, organização social e política brasileira e estudo de problemas brasileiros, que é bem interessante como EPB se associa à proposta extensionista. Sim. E uma coisa interessante, e isso está relacionado com a Escola Superior de Guerra, são as estratégias que a gente percebe que estão envolvendo essas políticas educacionais e como educação moral e cívica, se a gente for ler o que o decreto estabelece, eu fico pensando um pai que tinha o filho na escola, se não era tudo o que ele queria que a escola fizesse, porque fala em Deus, fala da formação de uma pessoa honesta, trabalhadora, com valores da família, valores patrióticos. Então havia uma estratégia que também ia ao encontro, e era muito inteligente nesse aspecto, de identificar esses valores que estavam perpassando a família comum e que eram apropriados no sentido de também buscar mais adesão e legitimidade. Sim. Então, claro que essas ideias, se a gente pega o decreto, os considerandos e tudo isso, houve adesão na época porque ia ao encontro desses valores. Ajuda a explicar um pouquinho até o saudosismo que existe e o anacronismo de propostas que atualmente ficam falando de recuperar a educação moral e cívica, de volta à ditadura. São perspectivas anacrônicas, mas que decorrem dessa adesão na época. No livro eu lembrei de outras coisas também, principalmente naquele em que fala de alguns símbolos, né, algumas imagens. Eu lembrei das músicas, né? O lema Brasil, ame ou deixe, né? A música do Tom e Ravel sobre ensinar a ler e escrever na campanha dos militares. Evidentemente isso ficou nas pessoas, né? Sim. E isso é muito interessante, porque no manual da Escola Superior de Guerra, isso faz parte das estratégias psicossociais. E eles preveem que lemas, músicas, slogans são recursos muito necessários para a adesão da grande massa. E eles fizeram muito uso disso. O apelo artístico e emocional, né? Quer dizer, claro que... A Copa do Mundo. A Copa do Mundo, que veio a calhar, né? Com certeza. Nádia, aí uma questão até mais metodológica. Você é da área da história e historiografia do setor de educação. Da história da educação, né? A história da educação é diferente da história? Ou
A diferença estaria apenas no recorte temático das pesquisas? O que consiste a diferença? A história da Os historiadores brigam com vocês de vez em quando ou não? Eu acho que a maioria dos historiadores até ignora a história da educação. Ignora. Mas, assim, isso tem a ver com a própria história da formação desse campo de conhecimento. Porque a história da educação, ela é criada como uma disciplina de curso normal. Ela não é criada no meio acadêmico. Então, por muito tempo... Ela não está lá num curso de história, por exemplo. Por muito tempo, mais de século, nós tivemos o quê? Pessoas que não eram historiadores falando de história da educação. Então, era uma narrativa muito linear, muito descritiva, muito informativa, como parte da história foi por muito tempo também. Com uma certa ausência metodológica, teórica também, imagino. E aí, isso foi gerando esse distanciamento e até esse desprezo. Dos anos 80 para cá, nós temos muito mais historiadores de formação envolvidos. E hoje a história da educação é um campo reconhecido, por exemplo, na ANPU, que é a Associação Nacional de História, por muito tempo, quando eu tinha alguma matéria, alguma pesquisa sobre educação na ditadura, eu tinha que achar um grupo de trabalho sobre ditadura para me inserir. Aí eles ouviam um pouquinho de educação como um dos aspectos da ditadura. Certo. E hoje nós vemos já muitos grupos de trabalho específicos de história da educação nos GTs da ANPU, e isso permite perceber já um maior reconhecimento, diálogo e legitimidade. Que bom. Sabe que eu tenho para mim, vindo da minha área, que os intelectuais cuidaram e cuidam muito pouco da educação, né? A educação é a mola de um monte de coisa. Me lembro sempre da Cecília Meirelles, que ela fazia campanhas pela universalização e tal. Mas, enfim, dá pano para manga. Nádia, para encerrar, nosso tempo está quase acabando. Por exemplo, no atual contexto que a gente viveu aí, com essa coisa toda de manifestações, as pessoas pedindo a volta da ditadura militar e tal, como você... Como pesquisadora, como é que você viu isso tudo, né? Essas manifestações? Tem acompanhado, obviamente, né? É um olhar saudosista e anacrônico. Porque, nós percebemos que advém dessa perspectiva positiva de grande parte da população, que viu o crescimento econômico, viu acesso à escola, viu acesso a emprego, um processo de urbanização, acesso a bens. Mas viu pouca informação também crítica, né? Sim. Acho, imagino. E são pessoas que muitas vezes, justamente por coadunarem com os valores, aquelas pessoas sendo reprimidas, são pessoas que estavam conturbando a ordem. Então, advém ali uma ideia de uma segurança estabelecida por um governo que, mesmo que se estabelecesse uma ditadura hoje, não seria a mesma sociedade, não seriam os mesmos valores e não seriam as mesmas práticas. É alguma coisa que não vai se confirmar. Por isso que eu digo que é muito anacrônico e vai ser, se houvesse essa possibilidade e ela se concretizasse, seria uma frustração generalizada geral, né? Desses defensores. Valeu, Nádia. Obrigado pela entrevista. Infelizmente o tempo já deu. Quem sabe ficamos para um outro livro, né, no futuro. Quem sabe. O livro Educação na Ditadura Civil, Militar, Políticas, Ideários e Práticas, Paraná 64-85, você encontra na livraria da editora UFPR, que fica no saguão do edifício Dom Pedro II, no pátio da reitoria. Se você estiver fora de Curitiba ou preferir, acesse o site editora.ufpr.br ou o site de qualquer outra livraria virtual em que você encontra o livro. O Quarta Capa de hoje fica por aqui. Obrigado pela presença e até o próximo livro.